Boa tarde a todos. Hoje, então, nós vamos discutir bioética clínica, né? O que é bioética clínica? Bioética clínica é justamente a parte da bioética que é dedicada a questões relacionadas à vida e à saúde, ao âmbito da saúde. Inicialmente, o próprio termo bioética, quando ele é cunhado por médicos, né, por profissionais da área de saúde, ele estava voltado para a discussão de casos que envolvessem a área de saúde, né? A proposta desse livro e a proposta desse curso é justamente ampliar o escopo dessas questões bioéticas, mas nesse capítulo, então, sobre bioética clínica, nós vamos tentar elucidar quais são as correntes de bioética que surgiram como uma forma de fundamentar ou de justificar certas tomadas de decisão no âmbito da clínica médica, né, e no âmbito da área de saúde, e quais os métodos propostos por essas correntes, né? Então, uma questão de bioética clínica é uma questão, por exemplo, que está muito envolta nos nossos dias atuais, né, sobre que tipo de decisão se tomar diante de situações da área de saúde que envolvem decisões rápidas, decisões emergenciais por parte de profissionais da área, ou seja, profissionais da saúde, né? Nós tivemos durante esse último ano pelo menos 2 grandes grupos de questões de bioética clínica bastante fortes, né? O primeiro deles surgiu logo no início da pandemia e que dizia respeito a como tomar decisões acerca da distribuição de bens básicos da área de saúde, mais especificamente a distribuição de leitos de UTI, de respiradores para os pacientes contaminados com o vírus da Covid-19, né? Quer dizer, então, durante essa pandemia, nós tivemos um primeiro momento em que teve toda uma discussão, ou deveria ter tido, né, toda uma discussão bioética voltada para essa questão. E nós, hoje em dia, nos últimos meses, quer dizer, na verdade é uma questão bioética que deveria ter surgido junto com a própria pandemia, mas que se intensificou nos últimos meses e, no caso do Brasil, nas últimas semanas, que é justamente a como vai ser feita a distribuição de vacinas. Quer dizer, que decisão tomar acerca de bens escassos, como as vacinas contra o Covid-19 e a população, e os pacientes, aqueles indivíduos que de alguma forma precisam ser atendidos pelo sistema de saúde, né? Então isso foi para dar 2 exemplos bastante, hoje em dia, bastante atuais de o que seria uma questão que poderia ser discutida no âmbito da bioética clínica. Como o próprio modo como eu coloquei a questão já denuncia, é claro que uma questão de bioética clínica, ela não é pensada isoladamente, ela não é pensada sem envolver outras características também do âmbito da bioética, como a justiça. Nos 2 exemplos que eu mencionei, a gente estava falando da distribuição de um bem, né? E essa distribuição de um bem é claramente uma questão de justiça, né? Mas há questões de bioética clínica que pode não envolver necessariamente distribuição de bens, como, por exemplo, que atitude tomar diante de um paciente que está com uma doença terminal, né, e nos pergunta sobre o seu prognóstico. No passado, a gente sabe que era muito comum que os profissionais da área de saúde, eles tentassem evitar dizer a verdade aos seus pacientes. Nos últimos anos, essa atitude tem sido substituída quase que radicalmente por uma perspectiva que diz que o profissional precisa deixar o paciente a par do seu estado e do seu tratamento e etc, né? Mesmo sem se tratar, obviamente, de um paciente terminal, mas todos os tipos de tratamento hoje em dia envolvem um aspecto muito importante da autonomia por parte do paciente, né? Quer dizer, o paciente precisa tomar conhecimento do seu estado, do seu prognóstico e das possibilidades de tratamento para que ele possa tomar parte nesse processo, tomar decisões junto com os profissionais da área de saúde. Isso é algo que tem ocorrido no mundo todo, mas nos últimos anos. A gente sabe que isso é uma atitude que não
não foi muito frequente no passado, né? Quer dizer, então isso para tentar mostrar para vocês como no âmbito da saúde muitas decisões elas sempre foram direcionadas a determinados profissionais da área, mais particularmente os médicos, com o argumento de que eles eram as pessoas que detinham as técnicas e o saber necessário para tomar decisões a respeito dessas questões, né? Só que o que acontece é que decisões desse tipo, se nós formos analisar tudo o que essas decisões envolvem, nós vamos perceber claramente que não são decisões meramente técnicas. Elas são decisões que envolvem, em grande parte, valores da sociedade, valores dos profissionais da área de saúde e assim sucessivamente. Com relação, por exemplo, à nossa atual pandemia, a gente sabe perfeitamente que na briga pelo estabelecimento de critérios, muito foi dito acerca de favorecer pessoas mais jovens no tratamento ou na seção de leitos de UTI, ou favorecer pessoas que têm mais condições físicas de vencer o vírus em função de estarem mais saudáveis e não terem comorbidades e assim sucessivamente. E é claro que essas escolhas elas são bastante questionáveis, né? Porque a gente está considerando aí como se determinados elementos, eles de alguma maneira, eles pudessem intervir numa decisão que é de um bem básico para a vida dessas pessoas, né? Por que a gente deveria supor que uma pessoa mais velha ela tem menos direito à sobrevida ou à vida do que uma pessoa mais nova? Mesmo que muitos de nós possam concordar com isso, né? O que eu acho estranho é a gente partir quase como se fosse uma intuição de que o maior número de anos de vida é um bem que precisa ser garantido por todos, de tal maneira que nós devêssemos, então, favorecer a vida ou a sobrevivência de pessoas mais jovens, né? Quer dizer, sob o ponto de vista da moralidade, isso parece bastante questionável, né? A menos que a gente tenha um determinado núcleo já de valores estabelecidos e compartilhados numa sociedade, isso pode parecer algo mais intuitivo, né? Então, em todas essas discussões em que se delegou aos profissionais da área de saúde todo o poder de decisão, existia a premissa de que se tratavam de decisões técnicas e decisões técnicas precisam ser destinadas a quem possui a expertise necessária para a tomada dessas decisões. E o que nós gostaríamos de colocar aqui é que isso não é verdade, né? Na verdade, todas essas decisões, elas obviamente são decisões técnicas, mas elas envolvem também muito mais do que isso, né? Nós correríamos o risco, se todas as decisões que envolvem saberes da área de saúde, saberes técnicos da área de saúde, fossem tomadas apenas por médicos, por exemplo, só para dar um exemplo, nós teríamos um problema bastante peculiar no caso do Brasil e provavelmente em grande parte dos países. Nós sabemos perfeitamente que os profissionais da área de saúde, aqui mais particularmente os médicos, eles fazem parte de uma elite intelectual e financeira. Isso significa que todo o background dessas pessoas poderia vir a interferir na sua tomada de decisão. E com isso nós poderíamos vir a ver negligenciados grupos que não fazem parte desse mesmo universo socioeconômico e cultural, né? Quer dizer, e muitas vezes simplesmente por falta de informação acerca das demandas desse grupo, né? Eu não estou aqui querendo dizer que todos os médicos, particularmente, sejam pessoas que agem de má fé tentando favorecer seus próprios grupos. O que eu estou sim tentando dizer é que muitas vezes são pessoas bastante limitadas pelas prerrogativas, pelos preceitos e pelos valores dos grupos socioeconômicos e culturais aos quais eles pertencem, né? E com isso as suas decisões elas podem vir a negligenciar muitos segmentos da sociedade que não fazem parte desse segmento ao qual eles pertencem, né? Bom, isso para tentar dar um exemplo para vocês de por que a bioética surge nesse âmbito, no âmbito dessas questões. E ela surge justamente por considerar que essas decisões elas são decisões
que envolvem aspectos morais. E se elas envolvem aspectos morais, elas precisam de uma fundamentação moral. E foi aí, então, que nós temos a primeira corrente da bioética, que é até hoje em dia a mais forte, a mais conhecida, que é o principialismo, né? De acordo com a perspectiva principialista, nós deveríamos nortear as nossas decisões no âmbito da saúde por 4 princípios, né? O princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da justiça, né? O princípio da autonomia é um princípio que justamente visa se voltar para o paciente e respeitar a prerrogativa do paciente de decidir o que é melhor para sua própria vida, né? O princípio da beneficência visa promover o bem-estar do paciente e promover o bem-estar dos indivíduos envolvidos, né? O princípio da não maleficência visa minimizar o mal-estar, minimizar os danos que podem ser aferidos de uma determinada decisão, né? E o princípio da justiça visa, então, uma distribuição que seja a mais adequada sobre o ponto de vista da justiça e da moralidade, né? Então, para os principialistas, esses 4 princípios, eles seriam princípios que valeriam em situações ótimas, né? Mas não seriam considerados princípios absolutos, eles seriam princípios que, de alguma forma, norteassem as tomadas de decisão, mas que não engessasse essas tomadas de decisão, né? Quer dizer, eles são princípios, por assim dizer, prima facie, né? Princípios que estariam valendo, mas que em um determinado contexto específico eles poderiam ser suplantados por outras decisões ou um desses princípios poderia ser suplantado pelo outro, né? Quer dizer, uma das características desses princípios, portanto, é que eles também podem entrar em conflito. Nós poderíamos imaginar situações em que o princípio da autonomia poderia entrar em conflito com o princípio da beneficência ou da não maleficência, né? E que tipo de decisão se tomaria num contexto desses? Esses autores que defendem uma perspectiva principialista vão dizer que nós teríamos que tomar a decisão que, de alguma forma, mais contemplasse melhor os 4 princípios, ainda que um desses princípios fosse pouco contemplado ou nada contemplado. Ou seja, nós deveríamos buscar um certo equilíbrio entre esses princípios e tomar a decisão que mais fosse compatível com uma adoção dos 4 princípios, né? Que tipo de crítica a perspectiva principialista ela poderia enfrentar? A principal crítica enfrentada pela perspectiva principialista é que ela pode não dar conta de todos os aspectos que estão envolvidos numa tomada de decisão na área de saúde, né? Há uma crítica mais comum dentro dos autores da própria bioética, que é o fato de que ela, supostamente, ela poderia tornar o princípio da autonomia um princípio muito forte, né? Poderia fazer com que o princípio da autonomia, de alguma maneira, tornasse inviável certas decisões dos profissionais da área de saúde, né? Mas eu acho que essa principal crítica que eu mencionei aqui, ela diz muito respeito à adoção, em geral, de uma perspectiva principialista no caso da tomada de decisões no plano da moralidade, né? Todas as vezes que é claro que nós precisamos poder nos apoiar em princípios e normas para tomar decisões morais, mas nós temos que pensar que esses princípios e essas normas, eles são construídos num contexto que envolve valores e que envolvem características particulares de indivíduos que tomam decisões, que fazem parte do processo decisório. Então, muitos desses elementos, no momento em que a gente foca a tomada de decisão nessa matriz dos 4 princípios, nós acabamos negligenciando outros fatores
que também estão presentes nessas tomadas de decisão. Isso vai ficar mais claro quando a gente puder aqui elencar as outras perspectivas, né? Uma outra perspectiva é a perspectiva da casuística, né? É a adoção da casuística como forma de orientar as decisões no âmbito da bioética, né? De acordo com essa perspectiva, o que seria feito? Se buscaria casos padrões, um caso paradigmático e tenta, a partir de uma investigação empírica das situações a serem analisadas, nós extrairíamos um caso padrão, um caso paradigmático. E esse caso paradigmático, então, ele serviria para gerar as decisões em casos que se assemelhassem a ele, né? Eu poderia dizer para vocês, embora eu não seja uma profissional da área de saúde, né, mas é que isso é mais ou menos o que os protocolos oferecem, né? O famoso protocolo médico, né? Quer dizer, todas as vezes que uma pessoa tem uma determinada doença, muitas vezes o médico, a gente pergunta, mas por que o médico passou esse medicamento? Ah, esse é o protocolo. A gente escuta esse tipo de resposta. O protocolo é uma resposta, é um padrão gerado por um determinado caso paradigmático, né? Se age dessa maneira, que tipo de problemas nós poderíamos enfrentar? Quer dizer, nós vimos agora a crítica à perspectiva principialista e agora a gente poderia... E a casuística? Que tipo de problema uma adoção da casuística como parâmetro para tomada de decisão no plano da saúde, ela pode vir a ser criticada, né? Nós sabemos se de fato os protocolos eles oferecem um caso, uma resposta em função de um caso paradigmático, um caso padrão, nós poderíamos, a primeira pergunta seria se existe um caso padrão, se existe efetivamente um caso paradigmático. Se a nossa diversidade não é de tal ordem que casos paradigmáticos seriam casos artificiais, né? No caso da filosofia, por exemplo, a gente sabe disso, né? Todas as vezes que a gente vai dar um exemplo, por exemplo, de dor, a gente fala de excitação na fibra C. E quem é de outra área fica achando, mas o que é isso? O que é uma fibra C? Né? E a gente diz, não, isso é um experimento de pensamento que os filósofos fazem, né? Associar dor a isso, né? Será que no caso das áreas de saúde também não é feito muito isso? Será que não existe uma construção de um caso ideal? E será que essa construção do caso ideal, ela não vai justamente deformar ou impossibilitar que soluções mais adequadas aos casos particulares sejam alcançados? Então, essa seria a crítica que nós poderíamos endereçar à casuística, né? A possibilidade de nós identificarmos efetivamente um caso ideal, um caso padrão e, ainda que isso seja possível, se a adoção de medidas a partir de um caso padrão, um caso ideal, não negligenciaria todas as particularidades dos outros casos, né? Bom, uma outra alternativa a isso é a chamada ética das virtudes. A ética das virtudes, ela vai se centrar menos no que cada profissional deve fazer ou em regras que prescrevam como um determinado profissional deve agir e mais nas características que nós precisamos possuir para sermos um profissional capaz de tomar decisões nesse momento, né? Então, a ética das virtudes, ela vai seguir um modelo aristotélico, né, que pauta justamente todo o agir moral na adoção da justa medida com relação ao que fazer ou que qualidades de cada um de nós exercer em contextos particulares, em contextos específicos, né? Então, de um profissional de saúde que está lidando com um paciente, se espera que ele tenha, por exemplo, uma empatia, uma capacidade de escuta, uma capacidade de respeitar e trabalhar a relação de uma forma amistosa, amigável, a qualidade do ser capaz de acolher e assim sucessivamente. Então, essa perspectiva, ela vai focar a fundamentação das decisões justamente
na necessidade de nós promovermos profissionais que, de alguma forma, possuam e desenvolvam certas aptidões, certas características próprias para lidar com essas situações, né? E também, derivada de uma perspectiva aristotélica e em grande parte da ética das virtudes, nós vamos ter a bioética do cuidado, né? Quer dizer, a ética do cuidado. A ética do cuidado, ela vai ser uma perspectiva que vai focar menos no paciente ou no profissional da área de saúde e mais na relação entre o profissional da área de saúde e o paciente. E dessa maneira, tentando construir um ambiente que torne possível e torne uma tomada coletiva de decisões e torne possível decisões mais acertadas a partir disso, né? Se vocês agora perguntarem, quer dizer, que, na verdade o que a gente mencionou aqui é que a bioética clínica ela trabalha com fundamentações e métodos. E nós vimos aqui 4 tipos de perspectiva, e essas 4 perspectivas elas vão gerar uma fundamentação, né, uma forma de justificar as decisões, e elas vão também propor uma metodologia para isso. No caso da primeira perspectiva, a bioética principialista, é claro que a metodologia é a adoção dos princípios, né? Eu adoto os princípios e quando esses princípios entram em conflito, eu dou ênfase a alguns princípios e eu dou ênfase a uma decisão que contemple da melhor forma os princípios e os 4 princípios em questão, né? Nós vamos ter, a partir do principialismo, algumas derivações metodológicas que vão focar mais em alguns princípios, como, por exemplo, o conjunto autonomia e beneficência ou o conjunto não maleficência e justiça e assim sucessivamente, né? No caso da casuística, nós vamos identificar como método, como eu mencionei já, o estabelecimento de protocolos que estejam baseados em casos paradigmáticos, né? Então, eu tenho uma determinada doença, eu analiso num caso paradigmático como foi a evolução dessa doença e a partir daí eu derivo um tratamento, uma série de atitudes a serem tomadas, né? Quando a gente está tratando, por exemplo, com pacientes oncológicos, é muito comum a gente perguntar, mas por que o médico fez esse tipo de tratamento antes da quimioterapia, por exemplo? E o paciente responde para a gente, não, ele disse que esse era o protocolo atual, né? Quer dizer, de alguma forma, se chegou a partir da eleição de determinados casos paradigmáticos, a ideia de que tal procedimento é mais adequado do que o procedimento que era adotado no passado e houve essa substituição de protocolo com base nos mesmos casos paradigmáticos, né? Quer dizer, em casos paradigmáticos que agora vão ser evidentemente outros, né? Na medida em que a gente troca o protocolo é porque alguma coisa foi detectada nos casos paradigmáticos. Então, no conjunto de casos analisados que gerou casos paradigmáticos diferentes, né? E no caso da ética das virtudes, o que claramente seria metodologia seria tentar eleger profissionais que tivessem certas características e também promover certas características, ou seja, promover cursos de sensibilização dos profissionais da área de saúde para a posição, o lugar ocupado pelo paciente, por seus familiares e assim sucessivamente, né? Quer dizer, então seria tentar investir na produção e na promoção dessas virtudes que seriam aquelas elencadas como as fundamentais para o profissional da área de saúde, né? É claro que, dentro dessa perspectiva, um dos problemas poderia ser exatamente definir quais seriam essas virtudes necessárias, né? Que nós poderíamos aí cair na teia de perspectivas religiosas que vão elencar determinadas virtudes bastante específicas,
ou não, ou nós poderíamos adotar uma perspectiva de fato mais aristotélica e nos pautar mais na chamada justa medida, né? Quer dizer, que é uma atitude que o profissional toma, levando em conta todo um contexto de ações e de consequências e de características, não apenas dele enquanto profissional, mas de todos os envolvidos, né? E no caso, então, da ética do cuidado, nós poderíamos dizer que uma metodologia que talvez caracterizasse uma tendência bastante forte nos dias atuais seria uma perspectiva narrativa, uma medicina narrativa. A medicina narrativa é justamente uma proposta que baseia a relação médico-paciente não no médico e no paciente isoladamente, mas justamente na relação, né? Quer dizer, tenta focar como metodologia de ação a relação, e isso a partir das narrativas, né? Fazendo com que a narrativa do paciente ela possa vir a ser conhecida, ela seja algo fundamental a ser trabalhado pelo profissional da área de saúde e vice-versa, né? Quer dizer, e nesse encontro de narrativas se produziria então o ambiente adequado para que o médico pudesse saber qual seria a melhor atitude tomar num determinado momento, porque essa atitude ela seria fruto de uma construção que envolve vários profissionais, né? Bom, dado essas 4 perspectivas, nós poderíamos dizer que elas atuam atualmente no âmbito da saúde de uma forma diversa, né? Em determinados locais, em determinados institutos. Nós vemos uma preocupação maior na adoção de todo um trabalho, de uma interpretação bioética das situações, né? Em função do fato de que, a partir do final do século XX, mais especificamente na década de 90, grande parte das instituições de saúde começaram a desenvolver comissões de ética. Essas comissões de ética nos Estados Unidos, elas têm um caráter decisório, né? Ou seja, elas determinam o que os profissionais vão fazer ou qual vai ser o procedimento da instituição com relação a determinados casos. E na Europa, assim como nos Estados Unidos, elas têm o caráter muito mais didático, muito mais de fornecer conselhos e fornecer esclarecimento e orientar certas tomadas de decisão, né? Isso vale não apenas para as comissões de ética no âmbito da saúde, mas para comissões de ética em geral, né? Elas aqui no Brasil, elas têm o caráter mais de dar conselhos e fornecer orientações básicas que muitas vezes os profissionais não possuem acerca de um universo muito mais amplo que ele precisa contemplar para que determinadas condições, determinadas decisões sejam tomadas, né? Então, essas comissões de ética, elas vão fornecer outras vozes para que os profissionais possam contar com o maior número de elementos para a sua tomada de posição. Voltando agora para o momento que a gente está vivendo, o momento dessa pandemia, é muito evidente que o estresse vivenciado pelos profissionais da área de saúde se deve, em grande parte, pela falta de atuação de comissões de bioética, né? Por quê? Porque esses profissionais eles se sentem na necessidade de tomar decisões rápidas e de se responsabilizarem por essas decisões, né? Todas as vezes que se fala, por exemplo, no estabelecimento de critérios, um dos argumentos fortes para esse estabelecimento de critérios, segundo os que defendem esse estabelecimento, é justamente a ideia de que é tudo muito rápido e o profissional precisa de ter uma tabela para seguir, já pronta, que ele possa simplesmente aplicar, né? Por quê? Porque o estresse emocional vivido por essas pessoas é muito forte, né? Eu, particularmente, eu acho que a ajuda que precisa ser dada a esses profissionais é de outra ordem. É justamente tentando tirar do ombro desses profissionais
o poder de certas decisões, né? Eles não são seres oniscientes e eles precisam de ter um apoio de uma equipe multidisciplinar e da própria sociedade civil para tomar decisões mais adequadas. Quer dizer, essas decisões precisam ser compartilhadas e, paralelamente a isso, evidentemente, eles precisam ter um apoio psicológico, né? Eles precisam estar sendo assistidos por equipes de profissionais da área da saúde mental para que eles possam lidar, em grande parte, com a não onipotência, né? Com a percepção de que as decisões podem ser falhas e que as decisões são difíceis e que eles não têm o controle sobre a vida e a morte. O máximo que eles podem fazer é dar o melhor de si, mas que certas decisões muitas vezes precisam ser tomadas levando em consideração até o próprio profissional da área de saúde e as pessoas que estão no seu entorno, né? A gente sabe que grande parte do estresse gerado para esses profissionais é que muitos deles, em função da possibilidade de contágio, têm tido que se manter isolados, ou seja, longe de seus próprios familiares. Isso, evidentemente, gera um desamparo psicológico, emocional muito grande, né? Então, a existência de comissões de bioética nesse momento nas instituições e a atuação dessas comissões seria fundamental justamente para compartilhar essa responsabilidade e promover uma maior reflexão sobre aspectos que muitas vezes são negligenciados porque não dizem respeito aos aspectos técnicos da área médica, como, por exemplo, questões socioeconômicas e culturais diversas, né? Então, esse é o papel da bioética clínica, né? E como eu já mencionei para vocês, ela não atua evidentemente sozinha, ela precisa atuar para que ela seja efetiva, para que ela seja rica, ela precisa atuar com todos os outros aspectos da bioética, como, por exemplo, com as questões que envolvem justiça e as diversas teorias e perspectivas de justiça que podem auxiliar nessas tomadas de decisão. Então, é isso, e na próxima aula nós passamos a uma outra questão que também é de bioética clínica em grande parte, mas não só, que é início de vida.